Um outro ponto interessante, né, foi uma pesquisa aí da Você RH que fala sobre segurança psicológica. E a pergunta que eles fizeram foi: o que faz uma equipe ser eficiente? E aí nós tivemos aí algumas respostas, né? Então, basicamente, para uma equipe ser eficiente, ela precisa ter um propósito real, ou seja, para que nós trabalhamos aqui dentro? As pessoas precisam ter clareza nos papéis, ou seja, quais são as minhas atividades, quais são as minhas responsabilidades, né? E ter um ambiente aberto para trabalhar um pouquinho com erros, ou seja, estar aberto a falar sobre falhas, a falar sobre erros e aprender com eles. Tudo isso daqui gera um ambiente de segurança psicológica. E como que nós, gestores, conseguimos ter essa abertura? Então, como é que a gente consegue criar ou manter esse ambiente para a nossa equipe, pessoal? Primeiro, a gente precisa manter um cenário de transparência, ou seja, eu converso com as pessoas, eu falo quais são os objetivos e quais são as metas da nossa área, né? O que está acontecendo na instituição, as pessoas sabem do que está acontecendo. Segundo, integrar as pessoas nas prioridades da empresa, ou seja, fazer com que todo mundo entenda quais são os principais objetivos e quais são os pontos que a gente precisa ter de mais atenção nesse momento, né? E, por fim, ter um ambiente onde a gente consiga ter um canal aberto para conversar e para melhorar o que for necessário. Então, se você, gestor, consegue hoje criar um ambiente desse, provavelmente você tem na sua equipe um ambiente de segurança psicológica. Se hoje, por algum motivo, você não está conseguindo gerar, né, criar esses três itens, é porque ainda está faltando alguma coisa. Está faltando comunicação, está faltando alinhamento, está faltando deixar claro para as pessoas o que é esperado delas. E como que a gente consegue isso? Com feedback, com comunicação, tá bom? Então, por isso a importância aí do feedback. E aí eu pergunto, o que será que você tem feito para ser um bom líder? Será que estamos sendo um bom líder, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas para ajudar vocês a refletirem. Essas perguntas, elas vêm de um livro chamado Mentor e Aprendiz, do Chip Bell. E aí eu vou lendo aqui para vocês e eu quero que vocês respondam aí para vocês mesmos, né? Então, primeira pergunta. Ao dar feedback a um funcionário, você percebe um certo ressentimento ou atitude defensiva? Né? Então, ou seja, na hora que eu preciso dar um feedback, a pessoa não aceita, a pessoa fica ressentida, fica com raiva do que eu digo para ela? Responda aí para vocês, por favor. Você não encontra tempo para treinar o outro, ou seja, para treinar a sua equipe, porque mal tem tempo para fazer o seu próprio trabalho, ou seja, eu sou um gestor que eu vivo apagando incêndio porque tem muita demanda e eu tenho que entrar na execução, então eu acabo não encontrando tempo para fazer a gestão das pessoas. Uma outra pergunta, né? Ao dar conselho para um funcionário, você tem a sensação de que o seu conselho nunca é realmente levado a sério? Ou seja, aquela sensação assim, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aquilo que eu falo nunca realmente tem relevância para a pessoa? Uma quarta pergunta. Você precisa orientar alguém muito diferente de você e se sente ansioso em relação às implicações dessa tarefa? Ou seja, às vezes eu trabalho com uma pessoa que é de uma geração muito diferente da minha, ou que é de uma personalidade muito diferente da minha, ou de uma crença, né? De uma história de vida muito diferente da minha, e eu percebo que aquilo que eu falo não tem relevância para ela porque nós não conseguimos ter essa conexão. E aí, algumas outras perguntas para vocês, né? Você se preocupa hoje com o fato da sua instituição não conseguir ou falhar na habilidade de reter aquelas pessoas que são um talento para você ou são um talento na sua equipe? Ou seja, hoje eu perco aquelas pessoas dentro da minha comarca, dentro do meu cartório, dentro da minha unidade administrativa para uma outra unidade, para uma outra lotação? Ou para um outro concurso público, né? As pessoas saem aí do tribunal. Outra pergunta. Você tem a sensação de que muitas pessoas da sua equipe, elas estão entediadas ou apenas agindo mecanicamente a maior parte do tempo? Ou seja, as pessoas elas estão agindo no automático, né? Fazendo só porque tem que ser feito. Eu só vou lá, bato meu ponto e faço ali o feijão com arroz? E, por último, né, os clientes, ou seja, o jurisdicionado, eles se queixam de que os funcionários hoje não parecem estar fazendo ou não encontram a melhor solução para atender às necessidades reais deles. Ou seja,
as respostas são sempre as mesmas dentro de um automatismo. Então, o que eu tenho para falar para vocês, né? Se dentro disso tudo, de todas essas perguntas que eu fiz, a maior parte das respostas foram negativas, foram respostas ruins, significa de que a gente também, enquanto gestor, tem que buscar algum tipo de atualização, buscar alguma outra competência para que a gente consiga ter, dentro do nosso trabalho, esse olhar para a gestão de pessoas. Por quê? É através das pessoas que a gente vai conseguir atingir os objetivos da instituição, tá? Então, a gente precisa ter uma equipe com as competências necessárias, uma equipe capacitada. Então, tem uma frase, né, que é muito, muito conhecida de um livro chamado O Monge e o Executivo. E ele fala assim, aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar adiante, ou seja, a gente também, enquanto gestor, precisa se atualizar e a gente também, enquanto gestor, precisa ajudar a nossa equipe a se atualizar, a ter as competências necessárias para que todos se adaptem às novas transformações que com certeza vão acontecer e estão por vir, tá? Então, pessoal, existe um livro, né, para quem tiver mais interesse, nós fizemos uma pesquisa aí em 2015, o livro chamado Um RH Visto de Cima, da Márcia Vespa. Para quem tiver mais interesse de conhecer, eu deixo aqui a minha recomendação. Foi uma pesquisa que nós fizemos com quase 7.000 pessoas para entender um pouquinho da percepção das pessoas em relação ao seu gestor, ao seu líder, né? E que tipo de contribuição o RH pode dar para que as pessoas elas tenham ali uma vida mais saudável dentro das instituições. Então, a pergunta foi, uma delas, né? O seu líder faz as pessoas se conectarem emocionalmente com os propósitos da empresa, compreendendo o seu papel e as suas responsabilidades, independente da função que ocupam? Cria um ambiente onde as pessoas não precisam ser supervisionadas. E aí, pessoal, para surpresa, né, praticamente metade das pessoas não concordaram. Ou seja, hoje o gestor ele ainda não está conseguindo conectar as pessoas ao real propósito de uma instituição. Então, vamos pensar assim, eu como gestor, será que eu estou conseguindo fazer a minha equipe dentro do Poder Judiciário aí de Alagoas entenderem o porquê que elas trabalham, por que o trabalho delas é importante para a instituição? Então, se a nossa resposta for que não, a gente ainda não está conseguindo fazer essas pessoas se conectarem, tá?